Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Vamos orar. Obrigado, Diogo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome, pois Tu és santo, santo, santo. Toda a glória te pertence a Ti. Ao contemplarmos essa glória que derramas sobre nós em Cristo Jesus, nós humildemente reconhecemos que entre nós habita o pecado e que Ele nos distorce e distorce a Tua palavra em nós. Que a Tua graça hoje nos seja suficiente e possamos ser inundados, Senhor Deus, pelo Teu Espírito. Que a Tua presença preencha este lugar. Que a Tua glória tome conta das nossas vidas. Como encheu o templo no tempo de Isaías, como encheu os céus quando Jesus nasceu, que possa encher este lugar. Que sejamos resgatados para Ti. Purifica-nos, Senhor. Assim como purificaste, Senhor Deus, a vida destes pastores, que possas purificar a nossa, para podermos ver. E depois de ver, possamos contemplar. E depois de contemplar, possamos anunciar. Vem ao nosso encontro, Senhor Deus. Toma conta das nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Nós vivemos num mundo, peço desculpa, vivemos num mundo cheio de notícias. Todos os dias ligamos a televisão e as notícias vêm umas atrás das outras e nós ansiamos pelas novas manchetes. Ansiamos por saber o que é que se vai passar a seguir na Ucrânia, ansiamos por saber o que é que se vai passar na faixa de Gaza e agora, na nossa comarca mais pequena, ansiamos por saber o que é que se vai passar com o próximo governo, ou com este ainda, com o outro que há de vir. Nós estamos sempre à espera que haja um novo furo, que alguma coisa nova seja dita. E depois, quando chega essa nova coisa, nós rapidamente ficamos à espera da notícia a seguir. Nós nunca estamos satisfeitos com as notícias. Parece que alimentam o nosso ego de querer saber mais de mexerico. Aquele ego, aquela parte de nós que gosta dos mexericos, que gosta de saber sempre mais, nunca está satisfeita. E nós andamos sempre à procura de mais. Nós estamos sempre a precisar, porque sempre que há uma nova notícia, no dia a seguir ela já é obsoleta e nós queremos mais. E o problema é que quanto mais somos alimentados por esta informação constante, muitas vezes desinformação constante, maior é o vazio que fica dentro de nós porque queremos sempre mais e nunca é suficiente. Queremos escarafunchar a vida das pessoas. Queremos saber o que é que as pessoas comem ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. O que é que elas, a forma como elas vivem, aquilo que elas pensam. E queremos saber mais, e queremos saber mais, e o vazio cada vez é maior. Cada vez vivemos menos a nossa vida e passamos a viver mais a vida dos outros. Mas, pela graça de Deus, no meio deste turbilhão há uma notícia que não perde nem a sua originalidade, nem o seu foco, nem a sua relevância. E essa notícia é que a glória de Deus chegou à Terra. E isto, na verdade, devia bastar-nos para nós termos uma vida plena. A glória de Deus chegou à Terra. Tomou carne,
e osso formou-se e permanece entre nós, passados 2000 anos. A glória de Deus chegou à terra e essa devia ser a notícia mais do que suficiente para cada dia nos levantarmos com a certeza que o nosso galardão eterno está ganho e nós temos o privilégio de poder viver esta vida. Seja no meio de uma doença, da falta de emprego ou na abundância. A glória de Deus está entre nós e todos aqueles que nele creem terão a vida eterna. Naquela noite, nos campos em Belém, enquanto tudo parecia seguir o seu curso normal, o céu rompeu o silêncio da história. E muitas vezes pergunto-vos se na verdade já viram algum anjo. Estes pastores não viram um. Viram o coro celestial diante de si. O céu não conteve a alegria daquilo que estava a acontecer naquela casa humilde, numa manjedoura. E algo que não é normal acontecer, aconteceu naquele momento. O céu rasgou em adoração e louvor. Isto é extraordinário. O Messias nasceu. A resposta de Deus ao mundo não veio através da força, mas da fragilidade. Não veio através do poder político, veio através de um presépio humilde. Não veio para confirmar as expectativas humanas, mas para transformar completamente a realidade que nós vivemos hoje. A glória de Deus veio e tem um nome. A glória de Deus é Jesus. E nós temos acesso a essa glória quando pegamos na palavra, lemos, estudamos, dobramos o joelho, oramos e estamos disponíveis para ser igual ao Mestre. Eu digo muitas vezes, não adianta nós dizer que somos discípulos de Jesus se ninguém reconhece em nós o Mestre. Se as pessoas olharem para nós e não reconhecerem Jesus, aquilo que Jesus faria, aquilo que Jesus diria. Se nós não somos iguais aos mestres, não podemos ser discípulo, porque o discípulo tem um objetivo, que é ser igual ao mestre. Hoje, a glória que nós vemos neste texto é a glória que permanece passado 2000 anos. É a glória de Deus em carne e osso. E nós começamos este texto, os dois primeiros versículos recordam-nos o versículo 8 e 9. Podem deixar a Bíblia aberta, é uma boa forma, porque nós não vamos ler o texto, mas podem ir lendo a Bíblia à medida que nós vamos avançando com o texto. A glória de Deus chegou aos improváveis. Versículo 8 e 9. Quem eram os pastores daquela época? Bem, os pastores eram uma profissão que não era prestigiada. Hoje também nós podemos romantizar o que é ser pastor, mas quem anda pelo campo e conhece pastores de ovelhas sabe que é uma vida dura. Uma vida muito dura. Coisas muito simples. Amigos, não há casas de banho onde os pastores andam. E quem é romântico pensa assim, mas anda ao ar livre. Amigos, força. Se querem experimentar o romanticismo, não ter uma casa de banho, estão à vontade. Não é uma profissão fácil. Não há um fogareiro. Não há um micro-ondas para aquecer comida. Não há muitas vezes local para abrigar quando há chuva. Naquela altura os pastores eram mesmo marginalizados da sociedade porque eles não tinham a capacidade de tornar sobre si os rituais que eram obrigatórios para entrar na cidade e ir ao templo. Não havia tempo para isso. Não havia tempo para estar 2, 3, 7 dias em processo de purificação para depois ir ao templo. Eles constantemente estavam com animais e com a sujeira dos animais. Então eles eram colocados fora da cidade. E muitas vezes eram vistos como pequenos ladrões, enganadores. Eles realmente eram as pessoas que a sociedade dizia, eles são necessários, mas puderem ficar bem longe de nós, não era mau. Hoje poderíamos pensar em algumas pessoas que são assim, como aqueles estrangeiros que apanham a ameijo no Rio Tejo e que nós gostamos muito de comer,
mas não sabemos como é que ela chega ao nosso prato. Eles são necessários, mas ninguém quer saber deles. Ou os imigrantes estrangeiros que apanham fruta no Alentejo. Eles são necessários porque não há muitas pessoas a querer ir para lá trabalhar naquelas condições, mas ninguém quer saber deles. Ou as pessoas que limpam as nossas ruas quando toda a gente está a dormir. Eles são necessários, mas ninguém quer saber deles. Eram assim os pastores. Necessários, mas ninguém queria saber deles. Necessários. Não tinham tempo sequer de ir ao templo, porque havia que cuidar do rebanho. Necessários, porque todos os dias à noite eu tenho que chegar ao prato de algum restaurante ou à casa de alguém. Necessários, porque todos os dias as frutas precisam de ser apanhadas. Esqueçam, 2 dias de férias ou de paragem por semana para descansar. Necessários, porque o lixo tem que ser apanhado. Mas ninguém quer saber deles. E é estas pessoas que a mensagem da boa nova chega aos improváveis. Deus transforma os improváveis, não só improváveis, como aqueles que são chamados a ser primeiramente alcançados para que a notícia se espalhe. Agora, imaginem no contexto moderno, se Jesus viesse hoje, a quem é que ele apareceria? Nós gostaríamos de dizer, bem, a um de nós. Certo? A um de nós. Nós gostaríamos que fosse um de nós. Aliás, nós oramos para que seja um de nós. A segunda vinda de Cristo, nós queremos que seja um de nós, mas pode não ser e muito provavelmente não será. Porque nós hoje temos que dizer com muita honestidade da nossa parte, nós tornamos os prováveis. Nós não somos os improváveis da sociedade. As igrejas hoje de Cristo são os prováveis. Muitas vezes classe média, classe que pode lutar com os dilemas, os problemas normais de uma vida, mas é classe estabelecida. Classe que não há problema das pessoas sentarem ao nosso lado porque não vão olhar de lado. Não foi a esses que Jesus chegou através da mensagem quando os céus se abriram. Quando abriram. Não foi a esses. Foi aos improváveis. Hoje, muito provavelmente, Jesus viria através do anúncio do céu que se abre. Sim, ao imigrante que apanha ameijos no Rio Tejo. Ou aos imigrantes ou portugueses que trabalham na apanha da fruta de forma pouco digna no Alentejo. Ou quem apanha lixo nas nossas ruas durante a noite quando estão todos a dormir. Os céus iriam rasgar-se naquela hora para pessoas imundas, sujas, de terra ou de cheiro a lixo, para trazer a melhor mensagem de todas. O Filho de Deus nasceu, a glória tomou carne e osso. Isto é algo incrível. Não foi em Jerusalém. Não foi aos sacerdotes. Não foi sequer no templo. Amigos, não foi no templo onde se esperava que Deus tivesse os pés assentes. Não foi no templo. Foi na luta diária de quem não tem dignidade. A vinda dos pastores era dura e o céu rasgou-se e a glória de Deus manifestou-se. Imaginem ser num grupo de homens rudes, cansados, sem expectativas, que está no campo a viver um dia após o outro, a sobreviver, e de repente uma luz sobrenatural envolve-os, e no meio dessa luz aparece um coro de anjos com uma mensagem, e o que é que eles sentiram? O texto diz, ficaram com muito medo. Ficaram com medo. Quando o céu se abre, é para ficar com medo.
Porque a glória de Deus, quando se manifesta, nós percebemos que somos indignos. Que nós somos um patamar completamente diferente. Quando o céu se abre e a glória se manifesta, nós, como Isaías, dobramos o joelho e Senhor, Senhor, afasta-te de mim que eu não sou digno. O texto diz, eles ficaram com medo, com muito medo, quando isso aconteceu. Nós achamos que quando a glória de Deus se manifestar, nós como cristãos vamos ficar maravilhados e vamos louvar a Deus. A manifestação de Deus na Bíblia, sempre que acontece, gera medo. Somos muito orgulhosos. Nós não temos sequer a noção, há muitas vezes, da distância que há entre nós e Deus, porque achamos que conhecemos um bocadinho mais Deus, porque somos cristãos. Aqueles homens eram judeus, conheciam a religião. Ficaram cheios de medo. Quando a glória de Deus se manifesta, nós temos Isaías, no caso que lemos. Isaías 6,5, ai de mim que estou perdido. Nós temos Pedro. Quando percebe quem era Jesus e exclama, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5. Afasta-te de mim, Senhor, sou um homem pecador. Nós estamos em patamares diferentes, a nossa liga é diferente. Tu jogas nos profissionais, eu sou um amador que joga no pelado. Afasta-te de mim. E hoje, por algum motivo, nas igrejas, nós achamos que podemos estar cara a cara com Deus, a tomar um cafezinho e a jogar às cartas. Não sei onde é que vamos buscar essa ideia, porque na palavra de Deus ela não acontece. Nós somos chamados a ser igual ao Mestre, a dobrar o joelho, a reconhecer quem Ele é. E quando o céu se abre, ficar com medo. Não porque temos medo de Deus, mas porque reconhecemos quem nós somos e que se Deus quisesse, tinha toda a autoridade para nos apagar da face da terra. Se olharmos para a Bíblia, nós vemos como é que isso depois é trabalhado. E nós vemos como homens indignos se transformam em homens que são usados para a glória de Deus. Homens e mulheres. Nós temos Moisés, um homem que era gago, que fugiu do Egito, que matou. Quando o céu se abriu na sarça ardente, o medo tomou conta e mesmo assim ele é escolhido. Nós temos Gideão, um agricultor que vivia com medo e fechou-se dentro do lagar com tanto medo que tinha. Foi escolhido. Nós temos David, o mais novo dos mais novos, aquele que ninguém queria saber, o pai nem se lembrava que ele podia ser escolhido. Então, ele é escolhido. Nós temos Maria, uma jovem humilde que ninguém sabe quem seria, de uma localidade que estava quase apagada do mapa. Nós temos os discípulos de Jesus, pecadores, cobradores de impostos, homens sem influência. E todos eles foram escolhidos porque eram improváveis. E foram escolhidos porque a glória de Deus é onde deve estar o nosso foco e não naquilo que é o nosso mérito. Hoje podemos rodear-nos de técnicas. Queremos encher a igreja, levar pessoas a Jesus, então o que é que nós vamos fazer? Vamos estudar técnicas para isso acontecer. Vamos ver como é que os cultos podem ser mais acolhedores, como é que a palavra pode ser mais encantadora, como é que o discurso pode tocar mais o coração, como é que nós podemos fazer para que as pessoas não durmam. E depois levantamos a voz para que isso aconteça. E vemos técnicas para que isso aconteça. E a resposta continua a ser a mesma. Quando o céu se abrir, os improváveis não terão a menor dúvida de dizer, Senhor, eis-me aqui. Seja a música tocada num órgão com 100 anos, onde já há teclas que não tocam, porque há igrejas onde isso é uma realidade, e glória a Deus por isso. Seja nas casas, em países onde não se pode proclamar o Evangelho, e as pessoas reúnem-se às escondidas durante a noite. Seja numa mega igreja, onde há milhares de pessoas que cantam. Os improváveis continuam a ser escolhidos para que a glória de Deus continue a manifestar e haja transformação de vidas. Não depende do nosso método, depende unicamente da vontade de Deus. O padrão de Deus não mudou hoje. Nós continuamos a ter que compreender que ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. E nós às vezes gostaríamos. Às vezes gostaríamos de colocar da parte de fora determinadas pessoas.
Mas ninguém está fora do alcance de Deus. Deus não se revela aos que acham que são importantes, mas aos que Ele escolhe. Aos que Ele escolhe. O Evangelho não é sectário, amigos. O Evangelho não é feito para um grupo de pessoas que se dá bem e que pensa de igual forma e que se tivesse igual e que gosta do mesmo género de música. Ou sequer para aqueles que acham que determinados rituais podem levar à salvação. Deus não escolhe com base nos nossos critérios e métodos. Ele não é sectário. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam alcançados pelo Evangelho da Boa Nova, da salvação em Cristo Jesus. E se lemos os próximos 2 versículos, do 10 ao 12, 3 versículos, a glória é uma boa notícia para todos. É isso que vem a seguir. No versículo 9, os pastores ficaram com muito medo quando a glória os cercou. Se nunca tiveram medo de Deus, provavelmente nunca experimentaram o que é esta distância irreconciliável por nós, unicamente reconciliável em Cristo, de quem nós somos e de quem Deus é. Mas a primeira coisa que o anjo diz, quando surge, é: não temas, não temais. E isso ensina-nos algo sobre a glória de Deus. Sem Jesus, a glória de Deus causa medo. Quando nós não temos Jesus, quando Jesus não é o centro da nossa vida, a glória de Deus, quando se aproxima de nós, gera um medo terrível. Porque somos pecadores, somos indignos e sabemos isso. E muitas vezes só reconhecemos isso quando a glória de Deus se manifesta. Quando nós não temos Jesus como Senhor, a glória de Deus gera um medo terrível. E quando digo Jesus, os discípulos também conheciam Jesus, mas não conheciam Jesus ressuscitado, não conheciam o poder transformador de Jesus ressuscitado. Ou seja, não é conhecer a história de Jesus. Ninguém é cristão porque conhece a história de Jesus. Eu leio C.S. Lewis e eu não sou discípulo de C.S. Lewis. Eu gosto das histórias dele. Ninguém é discípulo de Jesus porque conhece a Bíblia de fio a pavio. Então, se nós encontramos a glória de Deus, mas nós não somos inundados por Jesus, a primeira coisa que há em nós quando somos confrontados com Deus é medo. Mas quando temos Jesus, quando conhecemos Jesus, a glória de Deus transforma-se em boas novas. Transforma-se em boas novas de grande alegria. Muitas vezes, quando pensamos em Deus, sentimos medo. Medo de não sermos bons o suficientes, medo do julgamento, medo daquilo que vai acontecer, do futuro. Mas a glória de Deus não veio para destruir, mas veio para salvar. É isso que encontramos a palavra. Ela veio para salvar. Ela não veio para destruir. Ela veio para nos transformar. Ela não veio para excluir, mas veio para resgatar. Nós podemos ser resgatados pelo sangue de Jesus. Amigos, eu pergunto-vos algumas vezes se nós sabemos que o Espírito de Deus está neste lugar. Não, eu não estou a perguntar se está ou se não está. É se nós sabemos que Ele está neste lugar. Então a glória de Deus está neste lugar, amigos. E se isso não é suficiente para nos quebrantar, então nós temos um problema de relação. Certo? Com Deus. E somos chamados a ter essa possibilidade, na nossa relação com Deus, reconhecer que Ele é totalmente diferente de nós. Então, o que é que são as boas novas de alegria? A palavra Evangelho era usada naquele tempo para situações muito específicas. Evangelium era usado naquele tempo para proclamar a vitória de um exército sobre os inimigos. Era chamado para o nascimento do imperador. Era chamado quando havia uma grande mudança política. Evangelho era uma boa nova política de transformação. Essa era a grande boa nova. Quando um novo governo surgia, havia uma boa nova para comunicar. Quando um rei nascia, havia uma boa nova para comunicar. Mas agora, esta expressão não é usada para o poder político, é usada pela proximidade de Deus das pessoas. A boa nova deixa de ser uma questão que toca o nosso bolso ou a nossa rotina diária, mas é uma verdade que toca o nosso coração. As verdadeiras boas novas já não são sobre César, são sobre o Messias. A boa nova não vai ser qual é que vai ser o próximo presidente da República, ou qual é que vai ser o próximo primeiro-ministro, ou qual é que vai ser o próximo parlamento.
biblicamente, para nós, isso não são boas novas. São notícias, mexericos, podem influenciar a nossa vida, é verdade. Mas a boa nova é que o Senhor enviou o seu Filho e hoje a glória de Deus continua entre nós e está apta e pronta para nos salvar. E se isso não mexe o nosso coração e não há amém, se não há glória a sair da nossa vida, nós realmente estagnamos na nossa fé. E não vamos levar ninguém a Jesus, porque nós também não estamos lá. Quando a verdade de Deus se manifesta, nós temos que saber que é para todos. Hoje, na cidade de David, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amigos, nada do que vocês façam vos vai salvar. Podem estudar ao máximo, podem ser um CEO de uma grande empresa, como falávamos, eu e o Paulo, Paris, Londres e Madrid, acho eu. Podemos ser doutores, professores doutores. Podemos chegar ao cargo mais alto do magistrado. E nada disso nos vai salvar. A única coisa que nos vai salvar é hoje, na cidade de David, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui há 3 títulos. Nesta frase há 3 títulos que nós temos que saber. Salvador. Salvador que nos vai resgatar dos pecados. Nós precisamos do Salvador e Ele está fora de nós, não está dentro de nós, não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Há um Salvador que é Cristo, ou seja, o Messias esperado. Cristo é o ungido, aquele que Deus ungiu, aquele que foi enviado por Deus para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Cristo e é o Senhor. A autoridade suprema acima do imperador, acima das leis humanas. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Hoje, na cidade de David, vos nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. E se estes 3 títulos, esta identidade de Jesus, nós não a assumimos para nós, nós continuamos a flertar, a namoriscar com Jesus, mas mantemos a distância que não nos permite ser discípulos do Mestre. Se Ele não é o nosso Salvador, porque nós continuamos a tentar salvar-nos a nós próprios. Se Ele não é o ungido, aquele que foi enviado para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e nós assumimos essas profecias também para nós. Se Ele não é o Senhor, a autoridade suprema sobre a nossa vida, nós ainda não estamos lá. E se não estamos lá, a boa nova é que quando os céus se abrirem, pode ser para nós, porque continuamos a ser os improváveis. Agora, o sinal será um bebê, envolto em panos, deitado numa manjedoura. Este é o sinal que é dado àquelas pessoas. Vai haver um sinal que a glória de Deus chegou à terra e esse sinal é um bebê, envolto em panos, deitado numa manjedoura. Isto é completamente inesperado. Tenho que vos dizer, a glória de Deus não se devia manifestar assim, devia se manifestar numa cama dourada, numa king size, onde ele pudesse rebolar de um lado para o outro e fosse feito em ouro e houvesse uma orquestra a tocar constantemente com violinos e naquela altura não havia Beethoven, mas haveria lá os músicos profissionais e aquilo seria não burja urrar. Mas foi assim que a glória de Deus decidiu manifestar-se. A glória de Deus é proclamada pelos céus, continua o texto a dizer, versículo 13 e 14. Os céus então entram em louvor, porque naquele lugar há a manifestação de Deus. Uma multidão de anjos aparece subitamente e eu diria que gostava, não sei se gostava. Eu gostava de gostar, mas não sei como é que reagiria com uma multidão de anjos diante de mim. Aquilo que vimos na escola dominical, o que aconteceu com Jacó, quando uma multidão de anjos surge diante dele e ele simplesmente não quer saber, segue a sua vida com as suas técnicas pessoais e esquece aquilo que estava a acontecer. Então, neste caso, eles não fazem isso, não fazem o que Jacó fez. Jacó viu a multidão de anjos, reconheceu que o exército do Senhor estava com ele e depois disse, mas agora vou fazer os meus planos para encontrar o meu irmão Esaú. E depois teve que lutar com o anjo, com Deus e ficar coxo porque não conseguiu escutar aquilo que Deus lhe tinha dito antes. Neste caso, eles são mais objetivos e o foco está no sítio correto. Assim que a multidão de anjos
surge, eles escutam aquilo que está a acontecer. E eles não negam aquilo que está a acontecer. Então, não há um sussurro, há a proclamação em voz alta daquilo que está a acontecer, e os céus não contêm a glória de Jesus estar a nascer, o céu celebra, e aquelas pessoas são inundadas pelo desejo de celebrar também. Amigos, algo que temos que compreender é que, em primeiro lugar, o nascimento de Jesus não é sobre nós. Quando celebramos o Natal, não é sobre nós. Quando celebramos o nascimento de Jesus, não é sobre nós. É sobre a glória de Deus a inundar a humanidade. É algo que está muito para além daquilo que nós somos. Os anjos começam a cantar a Deus. Eles começam esse louvor a cantar a Deus. Eles não cantam a nossa existência. E esta é a mensagem central do Evangelho. A boa nova não é sobre nós, é sobre a glória de Deus. E às vezes achamos que o Evangelho é sobre nós, sobre nos resgatar. Não. Calma. O Evangelho começa com a glória de Deus. Não invertamos o papel do Evangelho. Nunca é sobre nós. É sempre sobre Deus. Tudo é para a glória de Deus. Depois de glorificar a Deus, os anjos falam sobre a paz na terra. Os anjos não se referem à ausência de guerra ou à harmonia entre as pessoas. É a paz que aparece é a paz entre nós e Deus. Entre o ser humano e Deus. Essa é a paz que é cantada. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Esta é a paz que é anunciada. Não é se os discípulos de Jesus ou Maria e José não vão ter dificuldades na vida ou não vão ter confrontação com os vizinhos. A paz foi inaugurada. E essa paz é entre as pessoas e Deus. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a paz que é anunciada pelos anjos. Finalmente a paz veio ao mundo. Há a possibilidade de reconciliação por meio de Jesus. O pecado separou-nos de Deus, mas Jesus vem e vem restaurar a possibilidade de nós não continuarmos afastados de Deus. A verdadeira paz começa quando nós nos reconciliamos com Deus. E muitas vezes nós achamos que para ter paz, o primeiro passo que nós temos de dar, porque usamos até texto bíblico, quer dizer, não, quando temos que louvar a Deus, a primeira coisa é reconciliar com o nosso irmão. Cuidado! Nós só fazemos isso se estivermos reconciliados com Deus. Porque antes de nós existirmos, Cristo morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E qualquer reconciliação entre nós que não tenha Cristo como mediador é uma paz podre. Que resulta agora, mas que vai gerar mágoa no futuro. Arrependimento, dor e sofrimento. O pecado separou-nos, Cristo reconciliou-nos. E os versículos 15 a 16 vão dizer algo que parece lógico, mas que não é muito comum. Quando nós conhecemos a glória de Deus, é exigida uma resposta. Quando nós encontramos a glória de Deus, nós não ficamos os mesmos. Há uma resposta que tem que ser dada. E é isso que nos conta os versículos 15 e 16. Depois da manifestação celestial, os anjos, os pastores, têm de decidir o que é que vão fazer. E eles podiam dizer, uau, temos aqui um espetáculo hoje gratuito. Hoje o céu abriu-se em Full HD e nós tivemos aqui uma manifestação espetacular e agora vamos continuar com a nossa vida. Já não dava para fazer isso. Já não dava simplesmente para dizer, eu vou continuar com a minha vida como se não tivesse acontecido. Então, eles tomaram uma decisão e foram a Belém. Eles foram a Belém, deixaram os animais, foram a Belém. A glória de Deus não os deixou indiferentes. Eles foram a Belém, a glória de Deus exigia uma resposta imediata e eles deram-na. A glória de Deus hoje continua a exigir uma resposta imediata e nós temos que saber se damos ou não. Podemos dizer, mas não sabemos. Nunca senti essa chamada. Hoje no culto já tivemos duas, pelo menos. Se não sentimos chamada, alguma coisa se manifesta naquilo que é a nossa relação com o Pai. Quando ouvimos a voz de Deus e Ele se revela, não podemos
Ficar à espera, não podemos adiar, não podemos dizer, não, haverá tempo quando eu estiver reformado. Então, aí quando eu estiver reformado é que vou ter tempo para fazer tudo aquilo. Amigos, Deus podia ter dito, quando o mundo acabar, depois eu envio o meu filho, ele assim também não precisa de morrer, já morreram todos. Vamos só deixar eles acabarem-se com uma guerra nuclear qualquer. E depois eu envio o meu filho e depois ele resolve aquilo de alguma forma. Nós queremos que seja fácil para nós aquilo que foi difícil para Jesus. Nós queremos que seja fácil para nós aquilo que foi horroroso para o Pai. Mas nós não queremos ser iguais ao Mestre. Queremos levar a nossa vida da forma mais confortável possível e então atrasamos as decisões. E quando nós encontramos a glória, nós somos chamados a entrar na história. Entrem na história do povo, amigos. Entrem na história. Moisés estava tão bem naquele lugar, quietinho, a pastorear, tinha uma família, não se chateava com nada, chegava a casa, tinha a mulher, os filhos, o sogro. Mas que raio é que ele tinha que ir para o Egito? Tratar de um povo que só lhe dava problemas. E ainda por cima não entrou na Terra Prometida. Porquê? Porque ele viu a glória de Deus. Porque é que têm que sair do vosso conforto? Porque a glória de Deus tem um nome, que é Jesus. E nenhum de nós pode dizer que não conhece Jesus quando ele está plasmado na palavra. Não aqueles que caminham há muito tempo em igreja. A glória de Deus exige coragem para tomar decisões ousadas aos olhos daqueles que nos rodeiam. A verdadeira resposta a Deus exige essa coragem de ir contra a corrente, contra aquilo que são decisões que se espera que a maioria tome. Ser cristão não é tomar decisões pelo senso comum, pelo que a maioria decide. É tomar decisões com base na palavra de Deus, naquilo que Deus espera de nós. Digo muitas vezes, a igreja não é uma democracia. Quem manda na igreja é o Senhor. Não é pela maioria. É por aquilo que diz a palavra. E se a maioria for contra a palavra, está errada. É a palavra de Deus que é central na vida. Quando a glória de Deus se manifesta, então o foco é Jesus. A glória de Deus não é algo inatingível ou distante, é algo que pode ser tocado, verdadeiramente tocado e vivido. O encontro com a glória de Deus nunca mais nos deixa igual. E a glória de Deus, o que diz o texto, é quando isso acontece, a partir do versículo entre o 17 e o 20, entre os últimos versículos, é que a glória de Deus, quando é experimentada, ela é partilhada. Há uma decisão, eles vão, mas quando vem Jesus, eles não ficam mais os mesmos. E saem para proclamar aquilo que acabam de ver. Nós somos chamados a sair e proclamar aquilo que vemos. Imaginem se todos nós, todos os cristãos sobre a face da terra, assumissem a missão de falar de Jesus. Hoje em dia gostamos de polir a coisa e dizer, sim, mas nós não precisamos usar palavras. Nós podemos só usar a nossa vida. As palavras às vezes atrapalham. Digam-me onde é que na Bíblia isso está escrito. Onde é que é dito que um discípulo de Jesus não deve proclamar a mensagem do Evangelho? Onde? A palavra é necessária, porque a palavra tornou-se palavra viva. E a palavra é a expressão da presença de Cristo. Deus escolheu a palavra para criar. E nós achamos que não precisamos da palavra para levar a transformação. Porque o nosso gesto é suficiente. Para Deus não foi. E para nós também não deve ser. A palavra tem que ser acompanhada com gestos. Mas tem que haver palavra. A glória de Deus não é algo que nos transforma e nos impele a partilhar somente aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para nós. Os pastores tiveram pressa em partilhar. Então ganhem pressa em partilhar. Tenho a certeza que todos vós têm pessoas à vossa volta que não conhecem Jesus. Estão dispostos a deixar ao acaso a conversão daqueles que amam. Eu digo-vos que é um jogo arriscado. Não permitam que a vossa vida seja morna
Porque é muito claro o que é que acontece a quem é morno. Em Apocalipse vai-nos ser dito: quem é morno será vomitado da boca do Senhor. Eu sei que nós gostamos de mensagens positivistas, de exaltação, de vocês são capazes, força! Amigos, vocês não são capazes. Mas Cristo é capaz em vocês. O Espírito Santo fará tudo em vós, se estiverem disponíveis para que isso aconteça. Porque não é sobre vós, nunca foi. É sobre Jesus em vós. É sobre o Espírito Santo a agir por vosso intermédio, onde quer que estejam. Deem espaço e Ele fará tudo, mas tem que dar espaço. Enquanto Maria guardava no coração aquilo que ia vivendo, os pastores não quiseram guardar no coração. Foram a anunciar a palavra. A glória de Deus chegou e tem um nome. Esse nome é Jesus. A glória de Deus continua presente hoje e essa presença continua a ter um nome. Esse nome é Jesus. E toda a glória continua hoje a ser manifestada através de Jesus nas nossas vidas. Temos que tomar decisões. Nós temos que tomar decisões. O que é que queremos fazer com a presença de Cristo na nossa vida? E isso temos que fazê-lo como igreja. Mas também temos que fazer de forma individual. O que é que queremos fazer para ser discípulos de Jesus comprometidos? Às vezes pode ser difícil nós termos capacidade de o fazer sozinhos. Precisamos de comunidade, precisamos de pessoas à nossa volta que nos ajudem a discernir o caminho a percorrer. É por isso que a Igreja de Cristo existe também. Para trazer discernimento àquilo que é a chamada de Deus para a nossa vida. Mas, por favor, amigos, saiam do conforto do sofá. Há uma cidade inteira a precisar de conhecer Jesus. E nós que já experimentámos a glória do Senhor e sabemos onde é que essa glória nos leva, e podemos fazer aqui um spoiler, quem conhece o Senhor sabe que a vida eterna está garantida. Na eternidade teremos uma vida plena em Cristo Jesus. Estaremos diante do trono do Cordeiro e reconheceremos nesse momento que Ele é santo, 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 e que os céus e a terra estarão a cantar glória ao seu nome. E não haverá mais choro. O próprio Senhor irá limpar as nossas lágrimas. E teremos lugar à mesa do Pai, o banquete da vida eterna. E teremos um quarto que Cristo já foi preparar para nós. E teremos a plenitude da vida para todo o sempre. Fechar spoiler. Nós já sabemos. E isso leva-nos ao encontro de quem ainda não o conhece. Para que possam estar connosco nesse dia glorioso. Quando o Senhor voltar e resgatar os que forem seus para a vida eterna. Tudo o que fazemos neste intermédio, se não tiver esse foco, estamos a perder tempo. E se calhar vamos precisar que alguém ao nosso lado venha resgatar-nos e recordar-nos quem é Jesus. Então, rodeiem-se de pessoas boas, saudáveis, espiritualmente maduras, para que juntos possamos estar mais perto de Jesus, para sermos mais iguais ao Mestre, e assim a glória do Senhor se espalhe sobre a face da terra.